Capítulo 17. Eu sei que não me deve satisfações, mas tem razão, não lhe devo. Cortou-a com uma expressão nada amigável. O que fez foi totalmente inaceitável. Contradisse Sorai, nem um pouco preocupada se ele estava ou não gostando daquela abordagem. E, em consideração ao seu genitor, não aceitaria qualquer desculpa de Torã. Acordos devem ser cumpridos e não desfeitos sem um bom motivo. Você não se opôs quando houve anuência das famílias, portanto não tinha o direito de interromper este relacionamento depois de todos esses rams em que ela o suportou com seu descaso e frieza. Zomar e Cal bem que tentaram descontrair o ambiente, mas desistiram perante a determinação de Sorai em levar adiante aquela discussão que, por sinal, já durava mais do que o necessário. Torã e os demais foram surpreendidos quando ela adentrou no escritório, quando se reuniram para analisarem os relatórios que haviam chegado da Ásia naquela tarde. E não era necessário ser nenhum gênio ou vidente para saber que a paciência de Torã estava terminando. Mas Sorai parecia não perceber, ou talvez a intenção fosse exatamente provocá-lo ao ponto de dizer o verdadeiro motivo que o levou a romper com Adrina. Eu não entendo, continuou Sorai no mesmo tom ríspido. Talvez esteja passando por algum descontrole emocional temporário. É raro, mas nada impossível. Um silêncio incômodo se instalou e todos se entreolharam. Torã se levantou e naquele instante todos souberam que a discussão havia terminado. Eu já deixei você ir longe demais com suas colocações. O que eu disse no início, quando invadiu a minha sala, eu mantenho. Adrina nunca passou de uma amiga. E apesar de ela estar chateada, eu ainda respeito e espero realmente que seja feliz. E isso não basta? Respeito e amizade não são o suficiente para você? Não me diga que espere encontrar o agora chega. Eu não tenho que ficar expondo minha vida sentimental a você nem a ninguém. Portanto, se não tiver outro assunto para tratar, gostaria que se retirasse, pois eu preciso dar continuidade à reunião que você interrompeu. É bom que saiba que a relação cordial que existe entre nossas famílias nunca mais será a mesma. Pense bem se é isso mesmo que deseja, para que mais tarde não se arrependa. Está me ameaçando? Falou prontamente. Alertando, respondeu baixo e pausadamente. Torã olhou-a como se a estivesse vendo pela primeira vez, ficando apreensivo com aquela nova percepção. Precisava concordar com Zomar sobre a desconfiança em relação à índole de Sorai. Por ter se mostrado tão rancorosa e inconformada com o término de um mero relacionamento que nem lhe dizia respeito. Talvez devesse repensar sobre a permanência dela na equipe. Aquela atitude não havia sido nem um pouco profissional, sendo muito insuficiente. Entretanto, esperaria uma hora mais apropriada para tomar alguma decisão sobre ela. Naquele instante não lhe restava mais nada a não ser encerrar aquele julgamento absurdo. Peço que se retire agora, ordenou. Sorai engoliu em seco, sabendo que nada mais poderia ser feito ou dito. Ela olhou todos os presentes e saiu pisando duro, numa tentativa de mostrar sua indignação. Após aquele espetáculo, foi difícil para Torã se concentrar no que estava fazendo. E momentos depois os demais foram dispensados. Quando finalmente se viu sozinho, se jogou no sofá, num dos cantos da sala, permanecendo ali por um longo tempo de olhos fechados e a cabeça inclinada para trás. Ele sabia que não seria fácil quando tomou a decisão de romper com Adrina, mas não esperava que em tão pouco tempo houvesse tantos dissabores. Torã era consciente da parcela de culpa que tinha naquela história, mas pensou que agindo com honestidade estaria poupando ambos de um futuro sem perspectiva e sem amor. Não que ele importasse, ou melhor dizendo,
Até um tempo atrás ele não se importaria de conviver com alguém, apenas por confiança e respeito, qualidades mais do que suficientes para manter alguém por perto, e muito comuns e apreciadas nos relacionamentos artanianos. Mas depois que conheceu Lúcia, todas as suas teorias sobre relacionamentos desmoronaram. Respirou profundamente ao abrir os olhos. A expressão mudou radicalmente quando os pensamentos se voltaram para ela, e o leve sorriso desenhando os lábios dele o denunciou. Ela não poderia ter um nome melhor. Minha Lúcia, minha luz. Toran se perdeu completamente em seus devaneios. Ah, como ele queria estar ao lado dela naquele momento, ajudando-a a compreender melhor todas as mudanças ou simplesmente respondendo os inúmeros questionamentos que a atormentavam. Ou então apenas segurando aquelas delicadas mãos, numa tentativa de tranquilizá-la. Nem parece que faço algumas horas que a deixei em seu apartamento. É sempre tão bom quando estamos juntos. Relembrou os últimos acontecimentos com muita nitidez e ainda podia sentir o gosto doce dos beijos dela em sua boca. Ou melhor, é maravilhoso, concluiu em pensamento. Toran se levantou, caminhou até a janela e lá permaneceu imóvel, sentindo apenas uma leve brisa acariciando o rosto. Ficou algum tempo com os olhos fechados, numa frustrante tentativa de aquietar o coração. Muito bem, Toran, o que temia aconteceu. Você acabou de passar para a categoria dos tontos ridículos ou, se preferir, dos bobos felizes. Dá para parar de ficar com esta cara de apaixonado? O fato de ela ter correspondido aos seus beijos, mesmo depois de saber quem você realmente é, não quer dizer muita coisa. Ela foi pega de surpresa e você sabe disso. Espera só quando cair em si. Os olhos voltaram a se abrir para vislumbrar a paisagem. Lúcia se encontrava um pouco mais calma quando se despediram, mas ainda demonstrava traços de desconfiança com a questão de ler mentes. Pelo menos não tentou fugir mais de mim. Sorriu ao se lembrar da maneira como ela ficara distante dele. Mas Toran não podia se esquecer do motivo que o fizera voltar mais cedo para a base. A convenção, organizada às pressas pelo 5º Núcleo, contava com a participação de todos os coordenadores, e as reuniões chegavam a durar 2 ou 3 dias, tempos demais. Irei com Zomar e Cal e deixarei Sorai responsável pelo centro na minha ausência, decidiu ao voltar para a mesa e seus afazeres. No domingo, Lúcia acordou esgotada, sem energia. Também não seria para menos, já que seu cérebro não havia parado de trabalhar nem um minuto. A vida parecia um filme passando na frente dela, várias vezes seguidas. Será que foi tudo o resultado de minha imaginação? Talvez um sonho bem real? Pensou enquanto escovava os dentes. Mas quando se lembrou de Toran, alto, lindo, imponente, e das sensações que ele provocava nela, soube que não poderia ser apenas a própria imaginação agindo. Preciso vê-lo novamente, ouvir sua voz e ter certeza de que não estou sonhando, mas vou esperar até ele entrar em contato. Tomara que não suma como tantos outros, pensou ao ligar a TV no noticiário da manhã, enquanto preparava o de jejum, um hábito que mantinha desde que se mudara para aquele apartamento. Meu Deus, se for mesmo verdade, será que a humanidade corre perigo? Toran não me parece perigoso, pelo menos não comigo. Mas será que todos dessa raça são assim, iguais a ele? Os pensamentos brotavam sem controle, enquanto esperava a água ferver. Eu não posso me esquecer de perguntar o que realmente eles fazem aqui, além de nos observar. Será que eles abduzem as pessoas?
E se eu resolver ir até lá apenas para conhecer este senhor que diz ser meu avô, será que poderei ir e vir quando quiser? E se sou mesmo uma descendente artaniana, o que exatamente isso acarreta ao meu organismo? A minha mãe sempre falou que eu nasci muito doente, por isso às vezes me sinto fraca. Será que as fortes dores de cabeça que sinto estão relacionadas com esta questão? Lúcia se perdeu com tantas indagações enquanto mexia o café. Não tinha vontade de comer nada. Os olhos permaneceram fixos na imagem da televisão, apesar de não escutar uma palavra do que o repórter dizia sobre os possíveis motivos para o apagão relâmpago da última sexta-feira. Ele não podia ter me deixado com todas essas dúvidas pairando no ar. Até pouco tempo atrás vivia um período tranquilo, sem acontecimentos marcantes em sua vida amorosa. O trabalho em tempo integral era um forte colaborador, mas o destino também não estava ajudando muito. Os meses de novembro e dezembro foram muito atrabalhoados, com reuniões e cobranças vindo de todos os lados. Realmente mal tivera tempo de piscar, quanto mais namorar ou sair. Mas, no decorrer do ano, Lúcia havia se interessado por um rapaz, que também demonstrou estar afim dela. Entretanto, o relacionamento mal começou e logo terminou. Eles haviam se conhecido numa pizzaria, quando Lúcia comemorava o aniversário de uma amiga, com mais 15 pessoas. Saulo estava numa mesa ao lado com 2 colegas, e depois de muitos olhares e flertes, ele barrou a saída dela, implorando pelo número do celular, que ela o acabou passando. Como seria de se esperar, ele ligou no dia seguinte, a convidando para sair, o que só não foi possível porque Lúcia precisou fazer uma viagem de última hora a Florianópolis para visitar uma das filiais da Holian, a pedido de Antônio, precisando se ausentar por uma semana. Mesmo assim, aquilo não foi motivo para que desistisse e se falavam diariamente. Quando finalmente se encontraram, o rapaz se mostrou o tempo todo embasbacado por ela. E fim. Não que fosse algo que não pudesse acontecer. Claro que sim, ainda mais atualmente. O que a deixou intrigada foi que Saulo parecia muito interessado para desistir tão rápido. Um dia se declarou e no outro sumiu, como se tivesse sido proibido de vê-la. Tomara que essa fase de má sorte no amor tenha acabado. O que venho sentindo por Torã é muito mais forte do que tudo que já senti. E parece que ele também sente o mesmo, a química entre... Lúcia se engasgou com um gole de café. Em seguida se levantou e começou a andar por toda a sala. Espera aí. Se Torã me vigiou este tempo todo, então ele sabia desse meu possível relacionamento. Será que ele tem a ver com isso? Ele não seria capaz de se intrometer tanto assim, seria? Poder para fazer isso ele tem. Antes de ir embora, falou que eu não precisava mais me preocupar com Carlos, pois ele não se lembraria do que aconteceu e não me importunaria mais. Lúcia bufou uma vez e depois outra. Pensando melhor, a minha vida sentimental não vai muito bem há mais ou menos uns 2 anos. Antes do Saulo, também houve outros episódios isolados de rapazes que tentaram uma aproximação. Tiveram um final muito parecido com esse. Ah, Torã, você tem muito que me explicar. E como tem? O celular tocou. Era a Silvana, amiga de faculdade, dizendo que passaria na casa dela para irem juntas ao churrasco da turma. Lúcia, por conta dos inúmeros acontecimentos, nem se lembrava daquele compromisso e, a princípio, disse um não bem redondo, pois não queria estar com pessoas alegres, descontraídas e barulhentas. Mas, depois de ouvir o sermão insistente e choroso, que vinha do outro lado, acabou concordando em ir.
Parece que se passaram anos desde a última sexta-feira quando me avisaram deste encontro. Talvez seja bom eu sair para me distrair um pouco e, quem sabe, consigo passar pelo menos 5 minutos sem pensar nessa loucura toda. Na terça, à tarde, quando finalmente retornou ao NAPE, ao invés de ir direto para o escritório, como sempre fazia, materializou-se no bangalô com a intenção de se higienizar e repousar um pouco. Geralmente, quando voltava daqueles encontros, se sentia esgotado não somente pela viagem, mas muito também pelos temas abordados, que acabavam gerando discussões intermináveis. No final, sempre era chamado para restabelecer a ordem. Daquela vez, contaram com a presença de alguns sarans mais evoluídos que foram autorizados a participar do evento, necessitando de muita diplomacia para conter todos. Governantes dos principais países, algumas organizações não governamentais e oficiais da NASA ficaram divididos sobre a decisão de aceitar ou não um novo acordo, e, portanto, nada foi concluído, apesar do empenho de Toran e dos outros coordenadores artanianos em tentar convencê-los de que todos ganhariam com a parceria. Não era nenhuma novidade que o planeta Terra passava por um processo de muitas transformações, mudanças que vinham desequilibrando todo o ecossistema. Eram catástrofes e mais catástrofes causadas por desequilíbrios, e os artanianos sabiam onde tudo aquilo levaria. A Terra se tornara alvo de vigilância havia muitos rams, séculos. No início era apenas um acompanhamento à distância, quase. Não existia intervenção da outra raça, mas, há 100 anos, quando se iniciou a Primeira Guerra Mundial, na qual a tensão e a rivalidade entre as grandes potências europeias causaram milhões de mortes, além de espalhar a fome, a doença e a miséria a todas as regiões envolvidas, esse monitoramento se fez mais presente. Desde então cresceu muito o número de pessoas e aparelhagens trazidas para cá, com o intuito de avaliar as condições da Terra e sanar os problemas aqui existentes. Com instrumentos ultramodernos e a sabedoria de uma raça que existia há 2 milhões de anos, os núcleos vinham conseguindo resolver alguns problemas, mas ainda era pouco comparado ao que ainda precisava ser feito. Infelizmente, por conta das ações agressivas de seus habitantes, o planeta Terra se tornara uma bomba relógio. A ampulheta já havia sido virada. Era fato. Cabia a todos colaborarem. De uma maneira geral, os terráqueos também estavam mudando, mas num processo mais lento. E aquela vagarosidade preocupava o povo de Artânia. Dentro do permitido, eles procuravam realizar um trabalho de visualização e esclarecimento com os sarans, para que eles repercutissem aquela conscientização. Todavia, o processo era longo e demorado. Milhões de pessoas se encontravam na fase de inércia, ou melhor dizendo, sabiam que o problema existia, mas não tomavam nenhuma atitude realmente eficaz, acreditando que havia um exagero em toda a história. Tantas pesquisas e quantos esforços já foram feitos, mas a sensação que tenho é de que estamos apenas começando, pensou minutos antes de adormecer. 6 horas, 55 minutos e 32 segundos, 33, 34. Lúcia levantou-se abruptamente do sofá, não aguentando mais ficar olhando para o relógio da sala. Estava ansiosa, aflita e morrendo de saudades. Nenhum telefonema nesses 3 dias. Nem umzinho. No mínimo, nem deve se lembrar de mim. E você, Lúcia Viraldi, não passa de uma boba. Mal o conhece e já está toda derretida. Agora sofre. Lúcia se sentou e se levantou do sofá mais umas 20 vezes, antes de resolver preparar algo para comer. Passara quase o dia todo sem se alimentar. Estava há quase 3 dias sem apetite e muito, mas muito dispersa.
Foi preciso um imenso esforço para conseguir trabalhar sem que percebessem sua distração. Depois de lanchar qualquer besteira e tomar um banho, voltou para a sala com o intuito de assistir algum programa que a distraísse. Passava das 22 horas quando um som familiar entrou em seus sonhos acordando-a. Ainda sonolenta, pegou o celular para atender a ligação, sem se importar em ver o número da chamada. Alô? Ninguém respondeu. Gostaria de falar com quem? Insistiu. Você estava dormindo? Disse aquela voz maravilhosa que tanto esperara ouvir. Rapidamente sentou-se e ficou passando a mão pelo cabelo e pela roupa, como se ele pudesse vê-la toda amarrotada. Torã? Que surpresa! Onde você está? Eu cheguei hoje à tarde. Pausa. Não foi possível nos falarmos esses dias, desculpe. Você está bem? Está com a voz cansada? Comentou Lúcia, realmente preocupada. A viagem foi cansativa, mas agora estou melhor. E você? Atendeu ao telefone com uma voz de sono. Eu te acordei? Eu cochilei no sofá enquanto assistia a um filme. Depois de alguns segundos intermináveis, Torã perguntou: ficou com saudades? Fala que não. Não dê esse gostinho a ele. Sim, disse baixinho. Quanto? Questionou com aquele jeito moleque que somente ele tinha. Lúcia sentiu rubor na face. Diz que foi pouco, quase nada. Muita. A voz dela era apenas um sussurro. Lúcia ouviu uma risada gostosa do outro lado. E você? Finalmente criou coragem e perguntou. Prefiro te mostrar ao invés de falar. E pode ter certeza de que a sua saudade não chega nem perto da minha. Como ele tinha o dom de desconcertá-la. Lúcia se encolheu no sofá, com o intuito de inibir o tremor causado por aquelas palavras. E o que você está esperando? Quando se deu conta, já tinha falado. Você me convidar, não tinha como não perceber a alegria na voz dele. E desde quando precisa de convite? A ligação interrompida e o toque de uma batida de porta foram quase simultâneos. Mesmo sabendo que aquilo era possível quando se tratava de Torã, ainda se sentia desconfortável ao tentar entender aquela nova concepção de tempo e distância. Novamente abriu a porta sem olhar, mas daquela vez tinha certeza de que não estava errada, e assim que abriu, o sorriso dela mostrou o quanto estava certa. Lá estava ele, do jeito que imaginara, alto, lindo, com aquele sorriso encantador. Vestia jeans escuros e camisa branca, com alguns detalhes em azul marinho. O cabelo estava jogado para trás. Quando os olhos encontraram os dele, ela esqueceu tudo e se jogou naqueles braços. O abraço foi forte, apertado, quente e, ao mesmo tempo, aconchegante e acolhedor. Torã a envolveu de um jeito que quase não dava para vê-la. Mesmo ficando na ponta dos pés, se sentia baixinha perto dele. Ainda abraçados, ele a ergueu e a levou ao centro da sala, enquanto fechava a porta mentalmente. Torã, me solta, por favor. Você está me esmagando, reclamou rindo. Ele fez o que pediu, mas a manteve por perto. Você demorou a chegar. Não me diga que pegou o trânsito, brincou Lúcia. Muito, respondeu sorrindo. Eles se olharam por um longo tempo. Ela não se cansava de admirá-lo. Você realmente parece cansado, constatou ao passar a mão pelo rosto dele. Um pouco, nada demais. E com você? Está tudo bem? Ela apenas concordou com a cabeça sem deixar de acariciá-lo. Você se alimentou? Eu comi alguma coisa, não estou com fome. Você emagreceu, está abatida. Acredito que esses dias não foram fáceis. Era nítido o tom de preocupação.
Venha sentar aqui comigo para conversarmos um pouco. Determinou ao conduzi-la até o sofá. Eu irei, se prometer bloquear os meus pensamentos. Caso contrário, me sentarei longe de você, entendeu? Eu vou tentar. Ele sabia que era algo impossível de acontecer, mas precisava tranquilizá-la de alguma forma. Lúcia sentou-se ao lado dele com as pernas recolhidas por baixo de si mesma e com o corpo voltado para ele. Bem, antes de você começar a interminável lista de perguntas, eu preciso fazer apenas uma. Posso? Disse bem sério. Lúcia concordou com a cabeça, sentindo o coração acelerar. Toran esperou alguns segundos antes de falar, deixando-a mais ansiosa. Agora que teve alguns dias para pensar sobre quem eu sou e de onde venho, quero saber se sente medo de mim. Fez uma breve pausa, como se estivesse ponderando se continuava ou não. Por incrível que pudesse parecer, os olhos cinza demonstravam insegurança. E se mudou alguma coisa aqui dentro. A mão dele pousou na altura do coração dela. Lúcia parou de respirar por intermináveis segundos. Vários sentimentos passaram por ela, mas em nenhum momento o medo esteve presente. Sem pensar muito, colocou a mão sobre a dele, envolvendo-a firmemente com os dedos. Então, fechou os olhos e permitiu que tudo o que vinha sentindo naquele momento fosse projetado até ele sem receios, sem temores e sem cobranças. A única coisa que sabia era que se tratava de algo forte e intenso, algo jamais sentido por ela até o dia em que se conheceram. Ainda com os olhos fechados pensou: é difícil descrever o que sinto, é tudo novo e diferente. Mas pode ter certeza que medo não é. Você sabe que mexe muito comigo e por mais que eu tente negar, não consigo. Se realmente consegue sentir minhas emoções, então saberá o que estou querendo dizer. Quando finalmente abriu os olhos, sentiu toda a força do olhar dele atraindo-a para um abismo. Toran, numa fração de segundo, a trouxe para mais perto, colocando-a no colo. Ele não acreditava que pudesse ser real. Com Lúcia, tudo sempre havia sido diferente, desde a primeira vez em que a viu, e aquilo sempre o intrigou. Rams e Rams, aprendendo a controlar as emoções. E num belo dia, alguém surgia destruindo as barreiras e muros que havia construído. Com ela, nada do que aprendera funcionava. Os sentimentos que chegavam até ele eram cheios de voracidade, sofreguidão e fúria. Algo muito forte para qualquer humano aguentar, pior ainda para ele. Os olhos continuaram vidrados nela, enquanto uma das mãos acariciava o rosto, pescoço e parte do cabelo. A pressão firme dos dedos não deixava dúvidas que o controle dele estava minando. Não brinque comigo. De tão rouca, a voz quase não saiu. Eu passei 2 anos sonhando com você, mas acordava a tempo de perceber que tudo não passava de loucura da minha cabeça. Uma deliciosa loucura. E até hoje eu acreditei que você perderia qualquer interesse por mim quando descobrisse quem sou. Em todo este tempo eu lutei e neguei tudo o que sentia por você. Por várias vezes tentei me convencer de que quando a conhecesse eu deixaria de me interessar, mas é claro que isso não aconteceu. Apenas piorou. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida do que sinto. Eu sei que para você é tudo muito recente, e isso poderá confundi-la um pouco. Já para mim é somente a constatação de uma verdade que eu não queria ver. A voz transbordava sinceridade. Lúcia tentou sorrir, mas somente movimentou o canto dos lábios. Queria dizer alguma coisa, mas não encontrou palavras. Ou simplesmente não quis quebrar o encanto daquele momento. Ele jogou a cabeça para trás, numa tentativa de clarear os pensamentos, acalmar o coração e despertar a razão.
Os olhos ainda brilhavam quando voltou a olhá-la. Enfim, eu não posso mais negar o que sinto, mas também não quero influenciá-la a nada. Por isso, pense bem antes de tomar qualquer decisão. E o que resolver eu acatarei, não importa o que seja. Eu jamais deveria ter permitido tamanho envolvimento, mas agora é tarde para lamentações. Respirou fundo antes de concluir, como se houvesse escolha. A voz soou tão baixa quando pronunciou a última frase, que Lúcia teve a sensação de que Torã falara mais para si mesmo do que para ela ouvir. Lúcia se levantou e foi até a janela, mantendo os braços cruzados diante do corpo. Depois de alguns instantes, finalmente criou coragem e quebrou o silêncio que se instalara entre eles. Entretanto, os olhos dela continuaram voltados para a rua, presos na movimentação das pessoas. O que te faz pensar que decidirei sozinha algo tão importante que nos envolve? Você me encontrou primeiro, não há como negar, mas isso não faz de você o vilão da história ou o responsável por tudo o que me acontecer. O fato de sermos terráqueos ou artanianos poderá complicar nossa situação, mas não é isso que vai mudar o que sinto e que começou no dia em que te conheci. Tentou organizar os pensamentos, mas quando começou a falar, as palavras se atropelavam querendo sair. Virou o rosto na direção dele antes de prosseguir. A questão não é o que sentimos um pelo outro, mas se estamos dispostos a levar isso adiante, com todas as dificuldades que provavelmente vamos enfrentar. Torã aproximou-se rapidamente e entrelaçou as mãos nas dela. O toque era firme e quente, provocando arrepios em Lúcia. Não são muitos fatores a nosso favor, e o meu maior receio é que você possa se arrepender algum dia. Não costumo me arrepender de minhas escolhas, mas para isso preciso conhecer toda a história que me envolve. Que nos envolve, você quer dizer, não é mesmo? Eu já faço parte dela há muito tempo e posso garantir que nesse caminho existem alguns obstáculos. Uma história que começou com o romance amaldiçoado de meus pais e meu inesperado nascimento. A voz dela denunciou certa amargura. Não diga isso, Lúcia. Os seus pais se amaram e lutaram até o fim por esse sentimento, e você é o resultado desse amor. Um amor proibido e que trouxe tristeza para muitas pessoas. Pensou ao abraçá-lo pela cintura. Não, você não está sendo honesta consigo mesma. Talvez, se seu avô tivesse agido de outra forma, os acontecimentos poderiam ter sido mais felizes. Ele acariciou o cabelo dela, sentindo a maciez no toque da mão. Você está fazendo aquilo de novo. Pode parar, disse Lúcia mais descontraída. Ah, justo agora. Por que justo agora? A curiosidade foi aguçada. Ele segurou o queixo com apenas 2 dedos, inclinando a cabeça dela para trás. E quando as bocas estavam bem próximas, sussurrou. Porque eu acabo de ouvir um pensamento seu pedindo para te beijar. O tom provocador que usou deixou-a atordoada. É mesmo? A voz quase não saiu. Ele contornou os lábios dela com a língua, provocando tremores por todo o corpo de Lúcia. A dificuldade em raciocinar era enorme. Mas o seu desejo é uma ordem. Vagarosamente tentou se afastar. Nem se atreva, disse, enquanto o puxava para bem perto, silenciando-o com a boca.